noite aos nossos telespectadores. O assunto de hoje, no curso de Relacionamento a Dois, críticas. Críticas, criticados e tudo aquilo que envolve esse assunto que a priori parece tão desagradável. Quando o ser humano ele acorda no seu dia ao amanhecer e se prepara para sair de casa, a sua meta é sempre parecer e transparecer ao mundo ao seu redor que ele é simplesmente perfect, o maior, o grandioso, o mais bonito, o mais simpático, o mais legal, em suma, o mais tudo. Essa é a meta do ser humano. Alguns se esforçam um pouco mais, outros se esforçam um pouco menos, mas talvez muito para todos, a aparência física de extrema importância a todos, até que antes de sair de casa, sempre antes de fechar a porta, a pessoa na frente do espelho, uma última arrumadinha antes do grande show que é o dia a começar. A necessidade de cada um de nós de nos parecermos e transpassarmos uma perfeição, ela é descendente, ou ela é derivada do fato de todos sermos criados com aparência divina. Todos fomos criados como parte da divindade, e como a divindade ela é simplesmente a perfeição, todos nós queremos e tentamos nos parecer perfeitos. Porém, quando se trata da perfeição física, nós estamos muito mais abertos. Quanto mais essa imperfeição ela é exterior à nossa alma, e talvez podemos dividir isso em três partes: a alma, o corpo e as nossas vestimentas. Se uma pessoa, ou talvez algo mais externo ainda, que seria a direção do nosso caminho, por exemplo, alguém andando na rua, que deseja chegar na Ministro Rocha Azevedo e está caminhando na direção completamente contrária. E pergunta a alguém na rua: por favor, eu gostaria de ir a Ministro Rocha Azevedo, e a pessoa lhe diz: mas meu senhor, me desculpe, o senhor está indo completamente na direção errada. Na direção errada é uma crítica. A pessoa não está sendo perfeita, ela não está indo para onde ela deveria estar indo. Mas a pessoa lhe diz: opa, muito obrigado, valeu, ótima dica. Um pouco mais íntimo, a pessoa tem uma sujeira na roupa e alguém na rua lhe vira e fala: opa, meu senhor, uma sujeirinha. Valeu, cara, brigadão, agora eu estou na pinta. Quanto mais a crítica se transforma em algo interior, quando alguém na rua lhe vira e fala: mas você parece ruim mesmo, hein? Você parece um cara bem ruim. Quando tocou dentro do assunto íntimo, quando nos tocaram na nossa alma, a crítica começa a doer. A dor da crítica cresce, e às vezes ela cresce a tal ponto que a repercussão e a resposta que vem do aquele que foi criticado, ela pode ser extremamente perigosa para aquele que criticou. Nós devemos chamar a atenção, nós devemos ajudar o próximo a se desenvolver espiritualmente. Porém, os nossos sábios nos dizem de que nas nossas gerações poucos são aqueles, como diz o Maharal, que conseguem ter um nível espiritual suficiente para chamar a atenção do próximo e para que essa crítica seja realmente aceita e recebida por aquele que está sendo criticado. Por quê? Porque para criticar alguém e essa crítica seja realmente algo produtivo, essa crítica deve ser feita por alguém de nível extremamente elevado, com uma sensibilidade profunda do sentimento do próximo, para saber poder conseguir transmitir uma informação que é crítica, que é desagradável, que não é algo que nós gostamos de ouvir, de uma maneira agradável, de uma maneira que o outro perceba que realmente tudo o que eu quero é o seu bem e não pisar em cima dele. Isso e essa meta é uma meta que poucos conseguem alcançar, mas que todos nós podemos pelo menos almejar. E que todos nós, que somos também críticos e que chamamos a atenção de muitos, e dentro do casamento, obviamente, bastante, como todos vocês devem saber, devemos saber aprender a criticar de uma maneira produtiva e construtiva, onde essa crítica possa ser ouvida por aquele que está perante nós. O que fazer que dentro de um casamento duas pessoas diferentes decidiram dividir as suas vidas para sempre? A crítica, ela é por um lado desagradável, mas por outro ela é imprescindível. Afinal de contas, duas pessoas que são completamente diferentes, até que consigam lentamente chegar a uma sincronia perfeita, passam por uma grande fase onde as críticas são parte do seu dia a dia. E para isso, é extremamente importante e será de grande valor
se cada um de nós soubermos criticar de uma maneira com que o outro lado não saia gritando por aí, matando cachorro a grito, simplesmente porque foi criticado. Como criticar então de uma maneira sábia é algo que pode ajudar muito no relacionamento, tanto para resolver a situação momentânea, como para poder criar um clima extremamente construtivo apesar das críticas. Num tratamento, numa terapia de casais, que quando os dois que estão na nossa frente, um diz que disse alguma coisa sobre algum assunto e o outro diz, mas você disse outra coisa completamente. Aquilo que um lado diz não é aquilo que o outro ouviu. E eu costumo dizer, não é importante em absoluto o que ele disse e o que ela ouviu, ou a discussão entre os dois do que foi dito. O importante é que se ele disse que disse é porque ele disse, e se ela disse que ela ouviu é porque ela ouviu. O que houve no meio do caminho, com as informações que foram mudadas, seja por sentimentos ou por maneira como que cada um consegue entender certas frases, isso é irrelevante no relacionamento. O importante é a mensagem final que chegou ao próximo. As críticas, como dissemos, têm vários empecilhos que a impedem de conseguir chegar no coração do próximo. O primeiro deles, que vamos começar nessa aula, é o simples concurso existente dentro do casamento. O fato dos dois estarem sempre concorrendo para ver quem é o melhor faz com que qualquer crítica de um para com o próximo, ou, por exemplo, de José para Miriam, faça com que, se José criticou a Miriam, Miriam se sinta extremamente diminuída pela sua crítica. Se ela foi diminuída, o seu cálculo de contabilidade desde o casamento passa a diminuir. Se o cálculo diminuiu, eu tenho que revidar com alguma coisa. Alguma coisa tem que ser feita para que isso não continue dessa maneira. Por isso, uma das grandes dificuldades de receber uma crítica é realmente conseguir entender que o casamento não é um concurso entre duas pessoas. A segunda grande dificuldade no relacionamento em receber as críticas é a dificuldade que todos nós temos de fazer mudanças. O ser humano não é um ser que naturalmente muda. O ser humano é um ser que geralmente sofre com as mudanças externas e que tem uma grande dificuldade de conseguir colocar em prática as mudanças internas. O neném nasce chorando pela mudança de vir de um mundo para o outro. O ser humano chora antes de ir para o próximo mundo com medo da mudança, e sempre a mudança nos dá medo, principalmente aquelas que exigem um esforço interno dentro da nossa alma. A crítica é uma iniciativa para um pedido de mudança do próximo, e isso nos dá um grande medo. O terceiro ponto, que é extremamente também um empecilho para a crítica, é o fato de que cada um de nós, quando critica, geralmente, critica com um certo tom de inimizade. A crítica ela vem por natureza como sendo algo do nosso inimigo. E, portanto, automaticamente cada um de nós fecha os ouvidos e não consegue ouvir a crítica. Resumindo, 3 pontos a serem realmente analisados e saber que temos dificuldades em ouvir as críticas, e na próxima aula, como então resolver esses empecilhos e criticar de uma maneira correta. Obrigado a todos pela sua atenção e uma boa noite.